O Chelsea amassou o West Ham na casa deles com direito a olé, torcedores indo embora antes do jogo acabar, show do João Pedro, o Estevam sendo o jogador mais jovem da história do Chelsea a marcar uma assistência em Premier League, tudo isso e muito mais na análise do jogo de hoje. O West Ham até começou bem com um golaço absurdo do Paquetá do meio da rua, 6 minutos de jogo e ele já dá esse balaço aqui ó, na gaveta, lá do outro lado do goleiro, sem chance pra ele defender. Quando eu vi esse gol aqui, eu falei, cara, o West Ham vai começar muito forte, né? Mas não foi o que aconteceu. Alguns minutos depois, 8 pra ser exato, João Pedro já empatou aqui, ó, num golzinho de cabeça aqui, aquele golzinho manjado, o Cucurella deu aquela famosa casquinha, João Pedro só jogou pra rede 1 a 1. Aí tivemos um gol impedido do West Ham, logo assim, a bola saiu do meio de campo, o West Ham já virou o jogo. Só que tava impedido, né, o impedimento semiautomático ele confirmou. 1 a 1 o jogo ainda. E aí, João Pedro deu uma bela de uma assistência. João Pedro jogou muita bola mesmo. Fiquei surpreso. Já são, acho que 5 jogos, 5 gols, 5 jogos ou 6 gols, alguma coisa assim já com o Chelsea. Cara, difícil alguém roubar a titularidade dele agora. Aí ele deu uma assistência aqui, ó. Levantadinha, toma, caixa. Mais uma assistência. Ele deu mais uma assistência ainda no jogo. Ele deu 2 assistências. O Estevam também deu uma assistência aqui, ó. É o jogador mais jovem da história do Chelsea a dar uma assistência. Pra quem não sabe, ele começou de titular aqui. Eu até fiquei surpreso, né? Quando eu vi ele titular, não deu tempo de eu ver o pré-jogo. Mas quando eu olhei ele de titular, daí eu fui ver na narração. Estavam falando que o Palmer, né, se machucou, não se sentiu bem antes do jogo. E o Estevam já começou de titular, né? E aí você vê que o Maresca tá tratando o Estevam como uma joia mesmo. Colocar ele de titular na ausência do Palmer, muito bom. E ele correspondeu até. Errou em alguns momentos, mas deu uma bela assistência aqui. O lance começou com ele puxando pra dentro da área e dando essa assistência aqui, né? Belo gol do Chelsea. E aí, mano, já que já tinha desandado o jogo. E aqui mais um escanteio. O goleiro saiu catando borboleta aqui, ó. Não encontrou nada, a bola sobrou pro Caicedo. Toma. Mais um gol do Chelsea, aqui já tava 4 a 1. Os torcedores aqui, ó, minuto 58, 13 minutos do segundo tempo já tinha torcedor indo embora. E aí eu fico de cara, porque, nossa, os caras, os jornalistas principalmente, muita gente aí que adora falar da Premier League, que, eles amam os clubes, né? Porque muita gente se pergunta, como é que um cara fã do West Ham que não ganha nada, né? Pô, o cara tem o ânimo pra ir ao estádio todos os anos ver o seu time ser meio de tabela. O West Ham ficou em 14º na Premier League passada. Aí qual que é o ânimo desse torcedor de seu time nunca ganha nada, né? Sempre ser meio de tabela. E todos falam, é porque eles amam o clube. Diferente do Brasil que a gente ama ver o seu clube ganhar, né? A gente ama vencer e não o clube em si, o que eu acho uma bela de uma balela. Mas fica esse papo, né, de que, aplausos, a gente ama, a gente é conformado, a gente ama o nosso clube muito mais do que as vitórias. Mentira, pura de uma mentira, porque você viu, minuto 58, seu time tá tomando de um amasso. Eu vou falar pra você, em alguns clubes do Brasil, eu sou corintiano, mas tem alguns torcedores que iriam embora também, mas a grande maioria ficaria. E pô, minuto 58 já ter metade do estádio vazio da parte do West Ham é brincadeira, né? Beleza, o time tá tomando um amasso ali, né, mas não tem o que fazer. Daí sobrou aqui, ó, mais um cruzamento, João Pedro de casquinha ali sobrou. Toma, mais um gol do Chelsea. E com isso, né, fechou a sacolada de 5 a 1, né? Com o primeiro gol do Paquetá, João Pedro empatando 1 a 1, Pedro Neto virando com assistência do João Pedro, depois o Enzo Fernandes, né, que eu achei que, pô, não sei como ele continuou no Chelsea até hoje, 3 a 1 com assistência do Estevam, depois o Caicedo, né, pegando aquela patetada do goleiro ali, 4 a 1, e o Chalobah, né, fechando o caixão aí com mais uma assistência do João Pedro, uma assistência meio sem querer ali, né, mas que também conta nos dados, 5 a 1, e cara, vou te falar, o Graham Potter aqui vai cair, velho. Porque se isso aqui é no Brasil, você toma uma sacolada dessa em casa, cara, não tem outra opção a não ser a demissão, né? Mas os especialistas, o trabalho de longo prazo e tudo mais, passar esse vexame, os caras passam um pano pra isso e eu acho que ele vai continuar aí, mais uma pressão gigantesca pra ele. Esse esquema aqui do West Ham eu não gosto, o Paquetá fica muito sobrecarregado na criatividade. Os caras marcam ele, começa a pressionar, ou se ele não tá no dia bom, o West Ham não faz absolutamente nada. E foi o que aconteceu, né? Enquanto ele tava inspirado ali, fez um golaço, participou, ele começa a jogada do segundo gol que tava impedido, ele que toca pro cara que toca pro outro, né, porque tava impedido de fazer o gol, mas aí, depois daquilo ali, o Chelsea veio pra cima com tudo, fez o 2 a 1, fez o 3 a 1, e aí o West Ham já tava só tocando bola de lado. Muito difícil também, né, você ter animação, você ter aquele ímpeto de tentar empatar um jogo que você tá sendo literalmente amassado. Você pode ver aqui no gráficozinho, né, minha câmera tá pegando um pouco na frente, mas o Chelsea amassou o jogo inteiro. Tivemos ali alguns minutos quando já tava 5 a 1 já no minuto 60 e poucos por ali,
Que aí o West Ham começou a tentar dar uma ameaçadinha, mas porque, na verdade, o Chelsea tirou o pé, né? Você tá ganhando de 5-1, fora de casa. Ah, você não vai ficar ali pressionando a la Bayern, né? Macetando os caras, né? Você tira o pé, normal, todo mundo tira o pé. E aí o West Ham deu até uma crescidinha ali, mas foi por pouco tempo, daí o jogo ficou morno e acabou nisso aí mesmo. Que amasso, o Chelsea vem forte essa temporada, muito forte. Depois de ganhar o Super Mundial de Clubes aí, eu achei que ia demorar pra esse time, muita gente entrando, muita gente nova, mas o João Pedro caiu que nem uma luva nesse time aqui, é impressionante. E o Estevam, né, começando de titular aí, jogou 77 minutos. É muito difícil um ponta, né, ficar o jogo inteiro. Jogar 77 minutos sendo primeira partida de titular dele, eu achei boa partida dele. Ele quase fez um golaço também, mas ele quis dar uma penteada ali absurda. Ele tava cara a cara com o goleiro. O defensor tentou fechar o ângulo dele da batida e ele cruzou pra dentro em cima do cara, chutou em cima dele. Desperdiçou uma boa oportunidade ali de já começar o primeiro jogo fazendo um gol e dando uma assistência. Mas eu acho que tá bom pra idade dele, pra ser sua estreia. Eu acho que ele já se desenvolveu bem ali. Ele não tem medo de arrancar com a bola, de cortar pro fundo. Ele não se intimida. Eu acho que ele fez uma boa partida. O Andrei também entrou no segundo tempo, se eu não me engano. Mais ou menos no minuto... Ah lá, no minuto 62 ele entrou ali também no meio campo. O Andrei Santos. Mas não empolgou muito não. Fez o básico ali, né? Também já tava 5-1. É muito difícil pra quem tá entrando no segundo tempo, né? Principalmente jogador do meio pra frente. Você tentar contribuir com o time que já tá 5-1, né? Tá todo mundo já tirando o pé, só cadenciando o jogo ali, né? E aí você entra mais só pra fazer do mesmo ali. Tem muito que você fazer, né? Enquanto o West Ham, vou te falar, cara, que partida bizarra. Começou muito forte, deu até sinais que poderia ganhar o jogo, até empatar, mas muita inconsistência defensiva. Os zagueiros, esse esquema aqui, o meio bem preenchido, não adiantou de nada com o Chelsea. O Chelsea chegava muito fácil na área do West Ham. E o Potter, se não cair, vou te falar, tá, cara? Próximos jogos aí, prevejo momentos difíceis pro West Ham aí se o Potter não cair. E amanhã temos uma rodada muito boa aí com City, Tottenham, 8h30, Bournemouth e Wolverhampton, Brentford e Aston Villa, Burnley e Sunderland, o jogo dos aflitos aí, né? O Sunderland, apesar de ter ganhado o primeiro jogo com propriedade 3-0, eu acho que foi um ponto fora da curva. Eu acho que ele vem pra brigar pelo rebaixamento. Então é um jogo direto aqui, né? Eu acho que o Sunderland me mostrou muito mais capacidade de ganhar jogos do que o Burnley. O Burnley, cara, muito fraco. E pra fechar o dia, né, Arsenal e Leeds aí, bom jogo também. Assim que acabar, já vou postar aí minha opinião de todos os jogos. Na verdade, um pouquinho mais tarde, porque não dá pra ver 3 jogos ao mesmo tempo. Eu consigo ver 2 nos 2 monitores. Então eu vou ter que ver um compacto de um deles aí. Eu acho que o escolhido pra ver o compacto vai ser esse Brentford e Aston Villa aqui, né? Porque Bournemouth e Wolverhampton eu acho que eu vou assistir porque eu quero ver o Arias. E Burnley e Sunderland. O Sunderland é o xodózinho da temporada aí pra mim, né? E depois Arsenal e Leeds. Comenta aí o que você achou do jogo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal para não perder. Toda sexta, sábado e domingo tem vídeos aí. Segunda também quando tiver jogo da Premier League. E quando começar as Copas aí, né, que tiver os times ingleses envolvidos, também vou deixar minha análise dos jogos, demorou? Deixa aí seu like, se inscreva. Amanhã tem mais vídeo, é nóis, tamo junto, valeu e falou!